Hoje é 23/8/2021. São 17 horas e 51 minutos. Me chamo Maria Sucessa da Silva. Estou concluindo uma disciplina chamada Montagem de Espetáculo 2, ministrados pelos professores Luiz Humberto e pelo professor Saulo. Boa tarde, Dineudo, Vanessa, Vitor, Samila, Carol, Luana, Bruna, Jonathan, Karine, Marcos, Rayane, Renan e professor Saulo e Luiz Humberto. Olha, gente, iniciei esse curso em 2016 tão empolgada, mal sabia o que viria pela frente. Primeiro ano da faculdade, me deparei logo com uma das minhas primeiras crises. Sabe qual foi a crise? Foi reprovar em jogos teatrais. Na época era até o professor Micael. Nossa, que raiva desse professor eu senti. Depois eu compreendi e superei. Felizmente, alguns que estão aqui não teve o privilégio de ter aula com ele, um dos melhores em jogos teatrais. Que aulas foram aquelas? Voltando ao assunto. Ainda em 2016, segundo semestre, no mês do meu aniversário, meu pai faleceu. Acredita que no dia da morte dele, eu estava indo para a faculdade fazer uma prova de recuperação, era até sobre a história do teatro. Em 2017, lá estava eu toda feliz, fazendo meu terceiro período, chegando quase no quarto, faltava aproximadamente um mês, mas nesse decorrer eu já estava cuidando da minha mãe ela estava indo para cima e para baixo e tal, havia um nódulo próximo do seio e ninguém descobriu o que era. Até que um certo dia nos encaminharam para um local chamado Nacon, ou seja, um local onde se trata câncer. A partir dali o negócio começou a ficar um pouco caótico novamente. Quando faltava um mês para finalizar, a minha mãe foi necessário se ausentar da casa e ir para uma casa de apoio. Como eu era a única filha mulher que tinha mais disponibilidade para ficar com ela, eu decidi ficar com ela. Só que eu não consegui conciliar a faculdade com o tratamento dela. Foi uma paulada assim, muito segura, né? Acontecem muitas coisas na mente da gente, se passa as nossas emoções, elas ficam muito afloradas, elas ficam muito à flor da pele. E aí eu cheguei para os professores e falei: professor, eu tô trancando o terceiro período, eu sei que falta um mês e tal. O professor falou: você é louca, você tá maluca, você não pode fazer isso, aguenta, suporta. E eu já estava sem nenhum pingo de estrutura para suportar, mas assim eu fiz. Gente, o que nós não sabíamos é que ela tinha um câncer terminal. Então, no final de 2018, faltando assim uns 3 dias para o aniversário dela, em dezembro, no dia 10, ela faleceu. Finalizando o ano de 2018 e 2019, diante de tudo isso, consegui bolsas graças ao professor Leonel. Ele chegou a uma conclusão de que o meu objetivo ali não eram pessoas, e eu ia terminar porque, enfim, eu havia começado, então eu iria terminar independente do que aconteceria. Mas, quando eu achei que as coisas poderiam melhorar, chega 2019 e 2020, chega 2019, um ano razoavelmente tranquilo, né? Mas quando chega 2020, o caos e a desordem se instala novamente. Essa é o quarto caos e desordem devido à pandemia. Então, nós ficamos em lockdown, nós ficamos em afastamento, nós ficamos enclausurados, e nesse percurso eu literalmente não fiz nada voltado para a faculdade. Quando foi para retornar às atividades no ensino remoto, eu fiquei me sentindo uma retardada. Por quê? Como eu tinha passado meses sem ler um livro, sem pegar... A única coisa que eu escrevia, que eu tinha como atividade de escrita, eram os meus devocionais. Eu leio a Bíblia, faço uma oração e ali eu tenho o hábito de escrever uma oração, escrever um pensamento, escrever alguma coisa. Então, esse era o único hábito de escrita que eu tinha. Mas com relação à escrita acadêmica, eu havia parado totalmente. Então, quando foi para retornar, eu senti o entrave, que eu falei assim: eu tô me sentindo burra, porque eu não tô conseguindo escrever um texto, não consigo escrever uma lauda. E aí eu lia os textos, eu assistia os vídeos, participava dos debates,
que inclusive era até com a professora Valesca, e eu sentava na frente de um computador e não conseguia escrever um parágrafo, né? Então, essa descoberta, ter que lidar com isso foi muito difícil, porque eu fiquei me perguntando se aquele tempo parado, se o decorrer dessa pandemia tinha acontecido algum problema, tinha desencadeado algum problema psicológico, mental até, né? Porque não estava saindo, não estava fluindo. Então, é tanto que eu fiquei com muitas dificuldades na escrita. Eu já tinha, parei, regredi muito. Então, para retornar, foi complicadíssimo. Enfim, chegamos até aqui, né? Passando por muitas adversidades, passando por muitas dificuldades e tendo que lidar de uma forma tranquila. O que eu aprendi com tudo isso é que ao decorrer da nossa vida nós vamos lidar com muitos problemas, nós vamos lidar com muitas perdas. O que nós não fomos ensinados é a lidar com as perdas, os problemas até que a gente vai aprendendo a lidar. Mas com relação às perdas, a gente não é ensinado, né? A gente, pelo contrário, a gente é ensinado a ter, né? Então, esse sentimento de posse, ele é uma coisa que está entranhada dentro da gente. Mas eu percebi no decorrer desses quase 6 anos de faculdade, é que tudo passa, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas por quê? Porque você tem todos os motivos para ser uma pessoa infeliz e tal, perder seus pais e tal. A gente sofre, a gente chora, a gente sente. Eu já senti hoje, eu estou bem tranquila com relação a isso, eu estou bem conformada. Hoje eu compreendi que isso são coisas da vida, que isso vai acontecer na vida de todo mundo. Então a minha vida não seria diferente. Mas no meio de tudo isso eu tenho muita gratidão a todos os professores que participaram desse percurso de 6 anos na minha vida, a todos os professores. É muita gratidão, muita gratidão.